Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar algo hoje para você que está aí agora sofrendo, você que não aguenta mais, você está aí agora gemendo no seu quarto, você está aí gemendo, sabe, talvez andando, andando pelas ruas, viajando, tomando medicamentos, fazendo, sabe, de tudo para que esse vazio, essa tristeza, essa angústia que está dentro de você venha sair. Essa perturbação que está na sua mente, sabe, talvez falando para você dar cabo da sua própria vida, acabar com a sua vida. Talvez você esteja agora com depressão, sabe, porque você está cheio de problemas que você não consegue mais resolver. Você está aí agora com uma doença que os médicos não acham cura, é um câncer, é uma AIDS, é o Covid. Você quer, sabe, sair dessa situação, você está vendo seu familiar lá sofrendo, você está clamando, pedindo para Deus, Deus, por favor, tira dessa situação. Talvez você está aí agora com o seu casamento destruído, já houve separação, você está aí falando, Deus, por favor, salve o meu casamento, meu Deus, toca lá no meu marido, faça ele voltar. Talvez você está passando por luta com os filhos, pedindo para Deus, Deus, por favor, Deus. Deus, por favor, toca lá no meu filho, faça meu filho sair das drogas. E não está resolvendo. Parece aquele ditado, quanto mais você ora, quanto mais você reza, mais assombração aparece. Aí que a situação piora mais ainda. Você tem clamado a Deus. Mas a pergunta é, será que você tem ouvido a Deus? Você quer que Deus te ouça. Mas a pergunta é, será que você tem ouvido a Deus? Se você tiver a sua Bíblia, né, Bíblia Sagrada, presta atenção. Se você tiver a sua Bíblia, abra ela no livro de Salmos. Salmos capítulo 81, no versículo 13. Que a palavra de Deus, ela diz assim: ó, se o meu povo me tivesse ouvido. É Deus falando. Deus gritando aqui. Ó, se o meu povo me tivesse dado ouvido. Se Israel andasse nos meus caminhos. Olha que coisa gostosa. Em breve abateria os seus inimigos e viraria minha mão contra os seus adversários. E os que odeiam ao Senhor ter-se-lhão sujeitados, e o seu tempo seria eterno. Sustentaria com trigo mais fino e o fartaria com mel saindo da rocha. Olha aqui, meu amigo, minha amiga, Deus, ele também está clamando. Ele tá aqui, ó, se meu povo me tivesse dado ouvido. A pergunta é, será que você tem ouvido a Deus? Deus, ele aqui também está clamando. Nota a versão, ele fala, se o meu povo tivesse me dado ouvido. Aqui, nessa versão, ele está falando, se o meu povo me tivesse dado ouvido. Será que você tem ouvido a Deus? Porque aqui Deus está falando o seguinte, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: se o meu povo tivesse dado ouvido, e se Israel andasse nos meus caminhos, eu em breve abateria os seus inimigos e viraria as minhas mãos contra os seus adversários. Olha só, meu amigo, minha amiga. Aqui está falando o seguinte, se você ouvir a Deus, Ele em breve, Ele vai abater os seus problemas. Ele vai abater os seus inimigos. Ele vai abater esse problema que está no seu casamento, essa depressão, essa tristeza, essa angústia. Ele vai abater. Aqui também está falando que ele vai virar a mão dele. Sabe que a mão de Deus é pesada. Aqui ele está falando que ele vai virar a mão dele contra os seus adversários. Quem é que se levanta contra você? Quem são os seus inimigos? Quem é que se levanta contra você? Aqui Deus está falando que ele vai virar a mão contra os seus inimigos, né? Aí ele fala o seguinte: e os que odeiam o Senhor, aqueles que odeiam a ele, né? Vai fazer que eles venham sujeitar você. E depois ele fala:
e sustentaria com trigo mais fino e fartaria com mel saindo da rocha. Você quer ver Deus fartando, fazendo fartura na sua vida, fartura no seu casamento, fartura no seu interior, te dando paz? É só você ouvir. É só você ouvir a palavra de Deus. Mas o duro é que tem pessoas que não ouvem. E por isso estão quebrando a cara. Elas pensam o seguinte: quem crê nessa palavra aqui, na Bíblia, estão ficando louco, ficando fanático. Bíblia. Olha, esse Edivaldo tá aí agora falando da Bíblia. Esse Edivaldo aí é louco, esse Edivaldo aí é fanático. Né? Então como é que você quer que Deus te ouça, sabendo que você não quer ouvir a palavra dele? Deixa eu só falar uma coisa para você. Quando você faz a sua oração, a sua reza, você fala o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É ou não é? E qual é o significado disso? Deus Pai. Deus Pai, né? Em nome do Pai, que era Deus que se manifestava ao homem. Quer dizer, no caso de Moisés, Deus se manifestou, falou com Moisés, falou: Moisés, faz isso, faz aquilo. Tempo do Deus Filho, Jesus aqui na terra. Jesus, ele falava com... Ele estava aqui na terra, ele fez milagre, ele curou, libertou, restaurou, né? E que mais? Ele foi crucificado e ele morreu. Mas ele no terceiro dia ele ressuscitou. Então agora nós estamos no tempo do Espírito Santo. E quando nós estamos agora no tempo do Espírito Santo, Deus, ele vai usar homens, homens santificados. Homens que se entregaram a ele, que está cheio do Espírito Santo para falar com as pessoas. Então, no meu caso, Deus está me usando para falar com você. Se você crê ou acredita ou não, o problema é seu. Mas Deus está aqui me usando para falar com você. E se você crê, porque eu estou aqui usando a palavra dele, e obedecer o que eu estou falando aqui agora, Deus ele vai abater os seus inimigos, e vai fazer e vai virar a mão contra os seus adversários. E ele vai fazer que você venha a ter fartura. Cadê? E ele vai fazer que você venha como que é? E sustentaria com trigo mais fino. Cadê? Deus ele vai te sustentar com trigo mais fino. E fartaria com mel saindo da rocha. Então, se você quer o do bom e do melhor, se você quer que Deus ele venha, sabe, te ouvir, então ouça a Deus. Ouça a palavra dele. Ouça a Deus, porque se você está sofrendo aí hoje, está gemendo, tá padecendo aí agora, está até pensando em se matar, é porque você não tem ouvido a Deus. Você tem ouvido o seu vizinho, você tem ouvido o médico, você tem ouvido as notícias na televisão, na rádio, você tem lido, né? Mensagem lá nas suas redes sociais. Em tudo isso você tem acreditado. Mas a única coisa que você não acreditou é na palavra de Deus. Então dá oportunidade para Deus mudar a sua vida. Dá oportunidade para Deus mudar a sua vida. Lá em Mateus, a palavra de Deus ela diz assim, eu não sei qual é o versículo, o capítulo, mas Deus está escrito assim, ó. Jesus deixou bem claro: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se você está cansado de sofrer, vai até Jesus. Ó, eu frequento a Igreja Universal. Se você quiser, vai lá domingo, vai lá sexta-feira, procura uma Igreja Universal, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.